Meus irmãos, eu quero convidar você para nós lermos um texto nas Escrituras. Nós vamos retornar ao capítulo 2 de Lucas. Porém, nós vamos ler agora a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo de número 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém, irmãos? Muito bem. Quando a gente chega no período do Natal, tem uma característica do Natal que é muito peculiar, principalmente para as crianças. O Natal é aquele período que gera nas crianças a expectativa, a espera, né? A ansiedade, porque nós criamos esse costume na sociedade ocidental de dar presentes no Natal. Então eu me lembro da minha infância, e eu lembro porque não faz tanto tempo assim, mas eu lembro daquela época, né, desse período, quando a gente ficava o ano todo esperando chegar o período do Natal, né, esperando o dia 25 de dezembro para ganhar o presente, né. A bem da verdade, os nossos pais, né, às vezes não tinham condição de dar aquele presente que a gente queria, e às vezes a gente pensava que ia ganhar uma bicicleta e ganhava só uma meia mesmo, né? Ou achava que ia ganhar um carrinho de controle remoto, mas às vezes ganhava só uma bermudinha e uma camisa, né? E aí ficava um pouco frustrado. E algumas famílias assim que têm essa tradição do Natal, né? Essa questão do tal do Papai Noel muito exacerbada, se estimula inclusive as crianças durante o ano, né? A serem boazinhas, né? Para no dia do Natal receber o presente do bom velhinho, né?
E um dia eu estava lendo uma história, tem muita história engraçada dessas crianças que escrevem essas cartinhas, né, para o Papai Noel. Né? E eu li uma que me chamou muito a atenção, de um menino, né, criança é sincera demais, né? Ele escreveu assim, dizendo assim: Papai Noel, esse ano eu não fui muito bom. Eu ia até pedir um presente, mas já que eu não fui lá essas coisas, o que o senhor me der tá bom. É engraçado, né? Então veja que a maioria das crianças, né, que tem esse hábito, as famílias que têm, né, essa peculiaridade, essa questão de presentear as crianças e tudo mais, vai gerar nas crianças, sem dúvida alguma, uma espera, uma expectativa. Elas vão aguardar por este que é o ápice, né? Que é o momento premium, né? De dezembro, dia 25, que é o dia que o presente chega. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque se você prestou um pouquinho de atenção no texto, você percebeu que existem dois personagens aí no texto, que você não vai encontrar no presépio, que você não vai encontrar nos cartões de Natal. Não. Simeão e Ana, eles não costumam assim figurar neste período. Eles não estão em representações teatrais. Não se canta sobre eles, não se fala sobre eles. Se você quiser dar um cartão de Natal para alguém, você não vai encontrar um cartão de Natal com uma foto, um desenho do Simeão ou da Ana. Talvez até encontre, mas com muita dificuldade. Mas são duas pessoas, são dois personagens deste período do nascimento de Jesus que são extremamente importantes para nós entendermos a obra de Cristo nesse mundo. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque o texto que nós lemos, versículo 25, diz que Simeão esperava. E o versículo de número 38, que fala da profetisa Ana, diz que quando ela chegou naquela hora em que o menino estava para ser apresentado, saindo dali, ela foi e anunciou a redenção de Jerusalém para aqueles que esperavam. Então é por isso que eu contei essa história de pano de fundo, dizendo para você que o Natal é um período de espera para as crianças, de expectativa. Esses dois personagens estavam esperando, mas não estavam esperando por alguma coisa, estavam esperando por alguém. E por que eles estavam esperando por este alguém? Porque cada um tem a sua expectativa com respeito a esta pessoa que eles esperam. Simeão, que o texto diz que era um homem justo, um homem piedoso, o texto diz que ele esperava a consolação de Israel. E naqueles tempos, dentro da cultura judaica, uma das formas de se referir ao Messias era chamá-lo de o Consolador. Então a primeira característica de Jesus, desde que nós celebramos o seu nascimento e que temos cantado acerca dele aqui, é que ele nos traz consolo. E se você veio aqui nesta noite carregado de preocupações, carregado de ansiedade, carregado de temor, se você chegou aqui, talvez ao longo desse ano, você veio arrastando uma série de acontecimentos, de frustrações da sua vida, e se talvez até hoje você nunca encontrou ninguém que pudesse te dizer uma palavra para pelo menos minimizar a sua dor, para pelo menos diminuir o seu sofrimento, para pelo menos ajudar você a superar, suplantar, avançar, deixar isso para trás. Se você tem procurado por este mundo afora e não tem encontrado nada que traga um mínimo de paz ao teu coração, eu quero dizer para você nesta noite, meus amados irmãos, que nós estamos aqui celebrando aquele que é o consolo para o homem que está cansado.
consolo para as nossas lutas, consolo para os nossos temores, consolo para as nossas aflições, consolo para as nossas preocupações, consolo para os nossos temores. Ele é o nosso consolador, é aquele que com as suas meigas palavras, Ele remove, Ele retira, Ele destrói toda e qualquer dúvida e temor que possa pairar no coração dos homens. Ora, meus amados irmãos, o texto nos diz que Israel esperava pelo consolo, porque eles estavam sequestrados, dominados, subjugados pelos romanos, e não aguentavam mais o sofrimento de ver a sua pátria debaixo desses terríveis algozes. Então a oração de Israel era: vem Messias, vem nosso Consolador, e nos liberta do nosso sofrimento. E houve uma palavra profética sobre a vida deste homem, dizendo para ele: tu não morrerás antes de veres com os teus olhos aquele que trará o consolo sobre Israel. E quando, meus amados irmãos, José e Maria chegaram ali, o texto diz que o Espírito Santo o impulsionou para que no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo instante em que Jesus chegou no templo, Simeão chegasse ali também para ver com os seus olhos o consolo de todo Israel. E eu quero dizer para você nesta noite, meu amado irmão, quem te trouxe aqui, aleluia, foi aquele que pode te consolar. Quem te trouxe aqui foi aquele que pode remover do teu coração a tristeza, que pode arrancar do teu coração a dor, que pode destruir toda a penumbra da tua vida. Quem te trouxe aqui nesta noite não foi o destino, não foi a casualidade. Assim como Simeão chegou no templo no mesmo momento em que Jesus chegou como seus pais, você foi trazido com um objetivo nesta noite. O objetivo de Deus era mostrar para Simeão aquele que consolaria Israel, e o objetivo de Deus na sua vida é fazer com que você conheça aquele que pode trazer o consolo que você tanto precisa. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Jesus é a resposta consoladora de Deus. Jesus é a resposta restauradora de Deus. Jesus é a resposta libertadora de Deus. Jesus é a resposta renovadora de Deus. E se você chegou aqui hoje inconsolado, se ninguém consegue trazer esse refrigério, se ninguém consegue te puxar de lá do fundo de onde você está, para que você possa respirar, e nada consegue fazer isso na tua vida, eu estou apresentando para você aquele que desde este período, em todos os natais que daqui por diante aconteceram e foram celebrados, ele sempre deve ser lembrado como aquele que é capaz de consolar o coração inconsolável do homem. Mas, meus amados, o texto nos fala ainda que Simeão tomou dos braços de José, provavelmente de Maria, a criança. Agora imagine essa cena. Quem está comigo aí, diga amém. Você vai levando o seu filho para um batizado, para ser apresentado, seja o que for, e de repente, uma pessoa que você nunca viu na sua vida, uma pessoa que você nunca conversou, trajando uma roupa meio estranha, meio esquisita, sai correndo e vem na tua direção, e você está com o teu filhinho aqui, ó, e ele vem correndo e ele pega essa criança e ele toma. É o que o texto está dizendo. Ele arrancou a criança, porque ele não aguentou a alegria de ver com os seus olhos aquele que era o consolador de Israel. E eu fico imaginando essa cena. Maria, assustada, José olhando para ela, ela olha para José.
Mas ela deixou, porque Simeão não parecia ser uma pessoa perigosa. Não era alguém que despertava desconfiança, não. Ela sentiu que não teria problema, porque o texto diz que ele era um homem, que o Espírito de Deus estava sobre ele. E o Espírito testificou com Maria e com José naquele momento: não tenha medo dele tomar a criança dos seus braços. E ele tomou. Aleluia. E sabe o que eu acho mais lindo aqui nesse texto? Presta atenção para você dar um glória a Deus bem gostoso aí. No texto diz assim: e Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Sabe o que ele fez? Não é que ele só pegou a criança, não. Ele pegou a criança e saiu cantando, aleluia. Ele saiu louvando com aquela criança nos seus braços, porque quem tem Jesus nos seus braços canta, louva, adora, exalta, glorifica. Ele não consegue ficar de boca fechada, porque é tomado por esta alegria. Imagine quando Simeão abraçou aquela criança, o menino Jesus. Sinta a alegria que aquele homem, e ele saiu bailando. Eu imagino a cena daquele homem pulando, dançando com aquela criança, porque ele era um judeu, e isso era muito comum para o homem judeu. E ele cantava, ele louvava com alegria, dizendo: oh Senhor, agora tu podes despedir em paz o teu servo, segundo tua palavra. E dançava e bailava e cantava, dizendo: porque meus olhos já viram a tua salvação. Pode me levar. Se os teus olhos já viram a salvação, você pode partir para a glória. Mas se os teus olhos ainda não viram a salvação, e se você ainda não encheu a tua boca de louvor, porque ainda não sentiu a alegria de abraçá-lo, há uma preocupação no seu coração nessa noite. Oh, aleluia. E os pais ficaram admirados, maravilhados com aquilo que se dizia a respeito dele. Ei, olhe para mim aqui. Você ainda fica maravilhado com as coisas que se falam a respeito de Jesus? Você ainda fica extasiado quando alguém fala sobre Jesus? Quando você está no culto e você escuta uma pregação cristocêntrica, diferente dessas que promete chave, prosperidade, diferente dessas que promete riqueza, bens materiais, mas você ouve alguém falando sobre a pessoa bendita, gloriosa de Jesus Cristo. Quando você vê alguém louvando a Jesus na igreja, quando você ouviu o coral Maranata entoando tão lindos cânticos a Ele, você ainda fica admirado? Você ainda fica maravilhado? Você ainda se enche de perplexidade? Ou será que tudo isso se tornou retórico na sua vida? Ou será que tudo isso perdeu a... Meus irmãos, o texto está dizendo que quando os pais ouviram estas palavras, o coração deles se maravilhava. Nós não podemos perder a nossa capacidade de se espantar e de ficarmos maravilhados quando nós ouvimos aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele pode, aquilo que Ele faz. Eu não sei você, mas eu continuo, aleluia, cada vez mais admirado quando eu escuto alguém falando de quem é Jesus. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim para ele: você ainda fica impressionado? Hein? Você ainda fica maravilhado quando alguém fala dele? Hein? Quando alguém diz que Ele deu vista aos cegos, quando alguém diz que Ele fez o surdo ouvir, quando alguém diz que Ele fez paralítico andar, quando alguém diz que Ele mandou tirar a pedra e disse: ei Lázaro, vem para fora. Quando você vê dizer que Ele caminhou por cima das águas, você ainda fica maravilhado? Hein? Você ainda fica admirado? Você ainda fica emocionado? Você ainda fica comovido? Você ainda fica extasiado? Eu não sei você, mas eu nessa noite estou como Simeão.
coração, a minha vontade é sair pulando, cantando e dizendo: meu Jesus, tu és glorioso, poderoso, maravilhoso. Aleluia. Simeão disse: este veio para consolação. Oh, aleluia. Escute-me, nós já vamos encerrando. Então, sobre o que é Natal, pastor Ivan? Natal é sobre o que diz o versículo de número 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Mas nessa noite ele diz para nós também: tire Maria e coloque o teu nome no lugar. Para mim o texto ficaria assim: e Simeão o abençoou e disse para Ivan: Ivan, este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos. Então Natal é um tempo de descoberta. O Natal é um tempo em que você descobre se Jesus na sua vida está apontando para a ruína, ou se Jesus na sua vida está sendo motivo de elevação. Para os que se perdem, Ele é ruína. Para os que se condenam pelos seus pecados, Ele é ruína. Para os que o ignoram, Ele é ruína. Para os que estão desinteressados dele, em contrapartida aos sabores que esse mundo oferece, Ele é ruína. Para os que endurecem o seu coração, Ele é ruína. Estes são como aquelas estalagens que foi lido aqui nesta noite. Quando Maria e José chegaram ali, não havia lugar para receber a Jesus. Essas estalagens estavam cheias e não tinha lugar para Jesus ficar ali. Como está o teu coração nesta noite? Será que o teu coração não é como essa estalagem que já está cheio, mas cheio de tanta coisa, que não tem lugar para receber Jesus ali? Se esse é o caso, Jesus está posto para a ruína. Mas se você já renunciou às coisas do mundo e tomou uma decisão de amar a Ele acima de todas as coisas, então para você Ele é posto como elevação. Então Jesus não dividiu só a história em antes e depois. Jesus dividiu também a condição da humanidade: condenado, perdoado. Natal é sobre isso também. E vamos encerrar, meus amados irmãos, falando da profetisa Ana. Olha que coisa maravilhosa. O texto diz assim: então havia ali uma profetisa chamada Ana. Ela já era idosa, ela era viúva, provavelmente com 84 anos, há muito tempo viúva. Mas o texto diz que ela não deixava o templo. De dia e de noite ela estava ali, meus amados, com jejum e com oração. Que vida exemplar, que vida desafiadora, que vida maravilhosa, única, singular. Há muitos e muitos anos, e essa mulher não deixava o templo. Não saía do templo. Estava constantemente ali no templo. Até que o texto vai dizer assim, olha: e chegando naquela hora. Que hora? Que hora que ela chegou? Qual foi a hora? E chegando naquela hora, dava graças a Deus. Ela chegou no momento que o Simeão estava com o menino. Ela viu o Simeão, ela sabia que o Simeão tinha uma palavra profética sobre a vida dele, de que ele não morreria antes de ver a salvação de Israel, o Consolador. Aí ela chega na hora. Que hora? A hora que aquele homem está ali pulando, cantando, bailando, louvando a Deus. E ela olha para aquela cena e imediatamente ela discerne o que está acontecendo.
E ela começa a dar graças a Deus. E agora, ela não fica só dando graças a Deus. O texto diz assim: e então ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então aqui você tem um outro grupo. Simeão falou para aqueles que esperavam o consolo. Ana não. Ana falou para aqueles que esperavam ser resgatados. É isso que significa a palavra redenção. Ana falou para aqueles que estavam chafurdados nos seus pecados e que não sabiam como sair de lá. Porque a palavra redimir, a palavra redenção, traz em si esta carga etimológica. O seu conteúdo nos leva, nos arremete a pensar sobre o quê? Escravidão. Ana falou para todos aqueles que estavam escravizados pelos pecados, dizendo para eles: vocês que estão escravizados e que precisam ser libertos, existe esperança para vocês. E a esperança é Jesus. Você que está preso a um vício, você que está preso a uma prática pecaminosa repetitiva, um ciclo do qual você não consegue se livrar. Você que está preso a uma situação terrível, constrangedora da sua vida. Olhe para mim aqui, é com você que Deus está falando, não é com ninguém que está do lado, não. Você que está preso a uma circunstância desafiadora da sua vida, aonde você diz assim: eu quero me libertar, eu não aguento mais isso, eu quero ser livre, como é que eu faço? Pois bem, eu estou falando para você sobre aquele que não é só esperança de consolação, mas é esperança, em segundo lugar, de redenção. Ele pode te libertar, Ele pode te resgatar, Ele pode te livrar deste pesadíssimo jugo do pecado que está na sua vida. O que eu preciso fazer para isso acontecer, pastor? Muito simples. Você precisa dar um passo em direção a Ele e entregar a sua vida para Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Ele é a esperança, Ele é a consolação e Ele é a única verdade que pode nos colocar no caminho certo, na direção de Deus. Adeste fidelis, lete triumphantis, venite, venite in Bethlehem. Natum videte, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominus.